Ó, a gente continua aí a cobertura da decisão de Flamengo e Cruzeiro. Jogão hoje, hein? 9h45 da noite, ao vivo na Globo, primeiro jogo da final. Vamos lá pro Maracanã. André Galindo tá soltinho, serelepe no Maracanã, curtindo aí o Maraca. Onde é que você tá agora, hein, Galindo? Topa um desafio, Escobar. Você e todo mundo que tá ligado no Globo Esporte. Então é o seguinte, vem vindo aqui com o Julinho Aguiar, vocês estão entrando, assim como jogadores de Cruzeiro e de Flamengo vão entrar antes da decisão. E a gente mostra esse cenário que vai receber esse primeiro jogo para contar também como é que foi a trajetória das duas equipes até aqui. O Flamengo, todo mundo sabe, disputou a Libertadores da América, então depois que foi eliminado, entrou na Copa do Brasil já nas oitavas de final e eliminou Atlético Goianiense, Santos e Botafogo na semifinal, já com o técnico colombiano, o Reinaldo Rueda. O Cruzeiro não disputou a Libertadores da América, então vem desde o início da primeira fase. Eliminou o Volta Redonda, depois o São Francisco do Pará, o Muricy de Alagoas. Depois, olha só, São Paulo, Chapecoense, Palmeiras e o Grêmio na semifinal. E quem sabe tudo desse time de Minas é quem está na concentração do Cruzeiro, meu amigo Guto Rabelo. Oi, Galindo, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado no Globo Esporte. Estou aqui na concentração do Cruzeiro, na zona sul do Rio de Janeiro, aqui atrás está a praia de Copacabana. O Cruzeiro está aqui desde ontem e olha só, tem muitos torcedores do Cruzeiro circulando por aqui. Hoje no Maracanã devem ser mais de 5 mil e eu, como bom mineiro, vou falar uma coisa para vocês, viu? Feriado, dia de sol, o mineiro aproveita para curtir uma praia. Então tem muito cruzeirense curtindo uma praia agora. Já os jogadores do Cruzeiro almoçaram agora há pouco, estão descansando agora. Às 7h15 tem a preleção do técnico Mano Menezes e depois eles vão para o Maracanã. Eu pude conversar com alguns jogadores, eles adotam um discurso mais político, de não falar muito sobre o adversário, mas eu pude descobrir que o Berrio é um jogador que preocupa pela velocidade, pela força. O Cruzeiro vai ter uma atenção especial com o colombiano. A gente vai agora para a concentração do Flamengo, onde está o repórter Rafael De Angeli. Fala, Rafa. Tudo bem, Guto? Voltamos a falar aqui da frente do CT do Flamengo, Ninho do Urubu, para comentar uma notícia divulgada pelo clube ontem. O Flamengo assinou uma opção de compra de um terreno para a construção de um estádio próprio. Esse terreno tem 160 mil metros quadrados, fica na zona norte da cidade, na Avenida Brasil, entre os bairros de Manguinhos e Benfica. Nesse terreno, caso o Flamengo decida comprar mesmo e construir um estádio, esse estádio pode ter capacidade para 55 mil pessoas. A partir de agora, o clube tem 120 dias para analisar se há uma viabilidade econômica, técnica também para construir esse estádio. Então teremos notícias a partir de agora, nesses próximos 120 dias. Falando agora de Copa do Brasil, afinal hoje é o dia do primeiro jogo, da primeira decisão. Um técnico, Reinaldo Rueda, colombiano, pode ser o primeiro técnico estrangeiro a conquistar a Copa do Brasil. Foram 29 edições, essa é a 29ª e até hoje só técnicos brasileiros levantaram a taça. O Rueda tem um caminho para chegar a esse primeiro título também no Flamengo. No caso dele, um cara aparentemente tranquilo em boa parte do tempo, sereno, poucos sinais indicam ansiedade. Ontem, quando falava da postura que quer do Flamengo, hoje escapuliu um pouquinho de inquietação. Ele diz que o time precisa de muita intensidade, agressividade, um alto grau de concentração para sair na frente. Rueda quer intensidade e, ao mesmo tempo, inteligência dos atletas para entender as situações do jogo e decidir acelerar ou diminuir o ritmo da partida. Para ele, o Cruzeiro tem um grupo muito bem estruturado, com jogadores experientes e jovens, sem contar que todos conhecem a trajetória de Mano Menezes. É um time que quer jogar futebol o tempo todo, organizado, que sabe sair jogando, agressivo e que pressiona bastante. Ontem, a equipe mineira treinou no Maracanã, foi sentir o estádio. Cerca de 70 mil pessoas devem encher as arquibancadas no jogo de hoje. Nenhuma delas tem certeza sobre a escalação do Cruzeiro. O Rueda tem as dúvidas deles. Nós temos as nossas opções, não temos nem dúvida, né? Todo mundo sabe no Cruzeiro a equipe que vai jogar quase na sua totalidade, com uma opção, ou Sobs ou Raniel. No Ninho do Urubu, a mesma postura. Rueda não cravou se joga Thiago ou Alex Muralha no gol. E também não falou quem entra no ataque no lugar de Guerreiro, suspenso. Pode ser Lucas Paquetá ou Vinícius Júnior. São os dilemas de um professor que está há só 24 dias no clube, longe do país, longe da família
Ele disse que ficaria muito emocionado de conquistar o título, ainda mais por ser no Flamengo. Mas que primeiro é preciso jogar, saber que são 180 minutos difíceis e que antes de pensar nele mesmo, precisa pensar no coletivo, no que essa taça significa para o Flamengo. Essa pode ser a 4ª vez que o Flamengo conquista a Copa do Brasil. Em 6 finais até hoje, 3 títulos e 3 vice-campeonatos. Em nenhuma das decisões, o time perdeu o primeiro jogo. Para Reinaldo Rueda, que conquistou 6 taças nos últimos 3 anos pelo Atlético Nacional da Colômbia, final não é novidade. Ele falou que essas decisões, em 180 minutos, são muito intensas e que pensa que todos os jogadores do Flamengo estão acostumados, preparados para assumir a partida com responsabilidade, com intensidade. Intensidade. Você, por acaso, espera algo diferente de uma final? Espero nada diferente disso não. Com tudo isso que a gente viu até agora no Globo Esporte, vamos ver a provável escalação também de Flamengo e Cruzeiro. Começando com o Flamengo, essa dúvida, não vai jogar com 2 goleiros não, tá? Um só. É a dúvida entre o Thiago e o Muralha. Aí tem Rodinei, Hever, Juan e Pará, Cuejar, William Arão, Diego, Berrio, Everton. E aí outra dúvida do Rueda, Lucas Paquetá ou Vinícius Júnior no ataque. Escalação do Cruzeiro agora para você. Fábio ao goleiro, Ezequiel, Léo, Murilo, Diogo Barbosa, a zaga cruzeirense. Aí tem o Henrique e o Hudson, são volantes ali. Saindo um pouquinho mais para o jogo, tem o Robinho de um lado, o Alisson do outro, o Thiago Neves, o homem de armação, e a dúvida lá na frente, o Raniel ou o Rafael Sobis. Quero dizer a você que a cobertura dessa grande final vai rolar durante a tarde da Globo para você ficar por dentro de tudo. Por enquanto é só essa ansiedade mesmo. E o André Galindo já está lá no palco onde vai acontecer tudo logo mais, hein, Galindo? E logo mais saberemos que mistério é esse de Mano Menezes e também de Reinaldo Rueda, e um outro mistério que se faz presente. Qual a frase ou as frases que vão pintar no mosaico gigantesco? Desde as 6 da manhã, 70 torcedores do Flamengo estão montando o que eles querem chamar de maior mosaico do mundo. Foi possível apenas ver o A e o cedilha. Vem um nação por aí? A Globo transmite logo depois de A Força do Querer. Boa tarde a todos.